Fala rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. É bom, rapaziada, trazer para vocês aí, né, o Casagrande se rendendo ao Palmeiras, né? E falando só verdades aí do pênalti do Vitor Roque, né? Falando que foi muito pênalti, rapaziada. E trazer para vocês o Sormani também, né? Detonando o Abel Ferreira aí nas falas do Abel. É isso mesmo, rapaziada. Quer estar deixando tudo para vocês. Já chega deixando seu like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Aberto, né? Eu gostei muito do jogo porque foi aberto. Os times atacavam, tinha espaço para contra-ataque de um lado e de outro, bola na trave, jogou o Vitor Roque. Tá numa fase incrível, é um ótimo centroavante. Eu acho que, na minha opinião, ele está conquistando uma vaga na lista final do Ancelotti, porque ele é muito agressivo, ele vai para cima, ele no mano a mano, no corpo a corpo, apesar de ser menor que a maioria dos zagueiros, ele é forte fisicamente, resiste, e eu acho que é um jogador imprescindível dentro de um grupo de 26 que você vai levar para uma Copa. Um jogador com essa característica brigador, como é o Vitor Roque, que não desiste de nenhuma jogada, é imprescindível. Para mim foi pênalti. Os dois, né? Mas isso daí foi pênalti. O goleiro sai na direção do atacante e cai. E o atacante tira a bola da direção do goleiro e o goleiro bate nele, é pênalti, gente. Não importa se está tirando o corpo, se foi sem querer, se não foi sem querer, se o atacante faz de propósito, que a maioria do atacante faz de propósito. Dá um biquinho na bola, a bola vai para qualquer lugar. E só espera o goleiro que saiu no chão bater nele. E ele nem precisa se jogar, cai mesmo, né? Que ele está em velocidade para lá. O goleiro vem em velocidade para cá, bateu, caiu. Então, para mim, foi pênalti. Não é um erro do Fábio, tá? Todos os goleiros, a grande maioria, 99% dos goleiros, saem dessa maneira quando vem o atacante frente a frente. A maioria. Eu acho que o Cássio é um dos poucos que fica de pé, esperando, dando a responsabilidade para o atacante resolver, né? Porque quando o goleiro sai assim, ele resolve para o atacante. O Fábio, qualquer um, saiu assim, resolve. O atacante está em dúvida, está nervoso frente a frente com o goleiro, ele tira a bola da direção e pênalti. O Palmeiras agora é assim. O Abel, ele tem a mentalidade de tentar ganhar tudo. Não é só porque o Palmeiras está jogando toda hora em Barueri que ele não poupou. Ele só vai poupar os jogadores do Palmeiras, os principais, quando coincidir com o Libertadores. E eu acho que só lá na fase de mata-mata. Eu acho que na primeira fase, como ele já fez, ele poupa na Libertadores para jogar o Brasileiro. Ele já fez isso muitas vezes. Então, a mentalidade do Abel, e esse time do Palmeiras foi feito, esse elenco do Palmeiras foi criado para disputar tudo, gente. Não faz sentido poupar no Brasileiro para jogar com o São Paulo no domingo, semifinal do Campeonato Paulista. Um time que contrata, que gasta o que o Palmeiras gastou o ano passado, que faz um elenco desse tipo, que gastou esse ano com Arias, né? Trouxe um jogador importante. Não pode ficar poupando por causa que é Campeonato Paulista, Brasileiro ou qualquer coisa. Você tem um time ali que, cara, você tem que fazer esse elenco jogar, você tem que disputar os títulos que vem pela frente. Você só vai poupar na hora que ralar. Você vai jogar com mata-mata com o Corinthians na Libertadores, por exemplo, e tem um Campeonato Brasileiro no domingo, ok. Você vai dar uma poupada, né? Porque um clássico, e além de um clássico, é uma competição importante. Agora, no Campeonato Paulista, não é que eu não dou importância ao Paulista, é que coincidiu nesse ano de ser paulista e brasileiro juntos. Então, quem tem ambição, põe para jogar. Quem não tem ambição no brasileiro, poupa e pode dar sorte de ganhar o jogo, como o São Paulo ganhou e como o Corinthians empatou, né? Boa. Como eu disse antes, jogo equilibrado, um jogo perante uma equipa que estava super confiante, mas na minha opinião, também só a minha opinião, acho que foi um belo espetáculo para quem assistiu em casa, duas equipas que jogaram até o último segundo para ganhar o jogo. Não. Não é verdade isso. Não é verdade que o Palmeiras jogou acuado o segundo tempo inteirinho. É só pegar, quer dar uma olhada aqui, posse de bola. O Palmeiras não teve posse de bola no segundo tempo. O Palmeiras defendeu. Não teve posse de bola. Mas tava com 2-0, né? Sim, não, tava 2-1. Depois, escuta, o Palmeiras tá jogando em casa. O Palmeiras é um time grande. O Palmeiras é um time de investimento maravilhoso. Mas o Palmeiras O Barcelona nunca jogou atrás também. quando faz 1-0. O Barcelona continuava em cima. Cada um tem o seu... Mas o Palmeiras tem que ter esse pensamento. O Palmeiras investe um dinheiro
para chegar exatamente numa situação dessa. Fez 2-0, vamos fazer 3. Mas o Abel nunca 2-2. fez isso. Sim, mas ok. Então, mas eu tô dizendo que é mentira dele. A hora que ele fala que os dois times jogaram até o final pela vitória. O Palmeiras jogou para proteger a vitória. Mas O Fluminense jogou pra ganhar. chances no segundo tempo também. Tem uma com o Maurício que ele acaba tomando uma decisão errada. O Palmeiras teve Palmeiras teve chances 2 bolas também na trave no segundo tempo. Eu assisti o jogo. Sim, e aí vale destacar também, né, que o segundo gol sai de uma falha do Flaco Lopes, que estava bem até então na partida. Eu falei mas que ia ele acaba começar tocando, a zica do ele Flaco. acaba 61% de tocando posse de errado. bola no Fluminense. Mas no segundo tempo. isso é relativo, assim. Eu acho, no primeiro tempo, principalmente depois que o Palmeiras, depois que o Fluminense consegue o gol, né, o 2-1, aí eu acho que o Fluminense foi bem dominante mesmo. Mas no segundo tempo, o Fluminense pode ter tido mais oportunidades, mas o Palmeiras também teve oportunidades para ampliar o placar e não conseguiu. Não, Então, oportunidades, teve, eu concordo com você, o Palmeiras teve oportunidades. Mas o Palmeiras não jogou, como ele disse assim, porque a impressão que dá quando você vê o Abel falando é que foi um jogo de toma lá da cá. Não foi. Não foi. O Palmeiras, ele reagia o tempo inteiro. Reagia. O Fluminense, ele agia. Ele tinha posse de bola. Ele ia pra cima. Ok, você pode dizer, tem o resultado que era favorável. Gente, mas é o Palmeiras. É o Palmeiras. Se fosse Mas o sempre contrário... foi assim, Sormani. Sempre Eu foi sei, assim. gente, eu sei, mas nós não podemos normalizar esse discurso Sim. do Abel como sendo verdade, porque não é verdade. O Abel que falou O que quem Palmeiras tava em sempre casa... sai na frente, sempre sai em busca de gol, assim, nos 10, 15 primeiros minutos, e depois ele joga reativo. Isso sempre foi característica do Abel. É. O Abel que falou que quem tava em casa Se é bom teve ou um ruim, jogo muito bacana, mas de é é verdade. característica Ele do cara. que vai estar em casa no próximo jogo. E agora o que aconteceu? eu também acho, assim, que né, tem gente que acha, não, ele está desviando o foco. Não é questão de Eu vi desviar o Bruno Neves me mandou essa no nosso grupo ontem, eu tava vendo. Isso Eu pra discordo mim, dele. pra mim Não. assim, Que vantagem ele tem não nisso tem aí? nenhuma vantagem. Então, eu não Nenhuma sei. vantagem. O Palmeiras Gente, ganhou o não tem jogo. nenhuma vantagem. O Palmeiras ganhou o jogo. Se o Palmeiras sim, tivesse jogo sido... Não, então. não tem o treinador. O negócio das duas saídas, será que ele ficou sabendo? Não, mas aí a gente tá esperando Não. Tô pensando aqui, pô. Não. Tô imaginando aqui. Não. Porque, Não. Gente, às vezes, cara, Escuta, eu acho que eu não é vi a falta de coletiva. tempero dele, Foi tema falta de da tempero coletiva. dele. Na coletiva, foi tema a expulsão dele durante quanto tempo? ele responde lá, mas é que ele... começa falando ele sobre foge. isso. Mas assim, a questão é, ele é destemperado. Ele exato. assim como o Zubeldia, também é destemperado e no meio Isso não é estratégico. Não é estratégico. Lógico que isso não. não é bom. Ele é Isso não explosivo. bom. Vamos ver, ele vai falar dele e do Zubeldia, inclusive, que a Isa citou agora aí. Mas o Abel, ele responde o que ele quer, não o que perguntam pra ele. Assim como muitos fazem também, não é só ele, não. Também Mas- não é de hoje. isso. Também não é de hoje, mas ele incorporou bem isso aí. Vamos ver ele falando aí do que aconteceu com relação a ele ter sido expulso. Mas ele não responde as coisas. Se eu fizesse, e gosto dele, atenção, o que o treinador do Fluminense fez no último jogo, se fosse eu, por isso é que eu não te vou dizer aquilo que eu penso, se fosse eu, o que é que me ia acontecer? Faço essa pergunta a vocês todos que estão aí. Se fosse eu a fazer, e eu volto a repetir, eu gosto dele. Se fosse eu a fazer aquilo, o que é que vocês me iam fazer? E mais não falo. Como não fala? Tá maluco? Então, ele não explica por que ele foi expulso. Eu até agora não sei. Não, Ele quer dizer o falou. seguinte, O que que ele foi expulso por reclamar falou que ali. ele reclamou. É. Ele fala Mas que ele ele não teve- reclamou. Por causa de uma inversão de lateral. Não foi. Foi por causa de uma falta que mandou voltar. Não. Não. foi isso. Não, ele, ele deu vantagem, e aí, como não houve vantagem, ele marcou a falta. Aí ele fala o tempo inteiro, dá pra você ouvir perfeitamente na transmissão. Pô, que se é pra marcar falta, então marca a falta. Deu vantagem, agora quer marcar falta? Que absurdo. Mas- Eu não entendo nada disso. Era da falta que eles estavam reclamando, não era do lateral. Pelo que eu vi também, teve uma questão de uma inversão de lateral, que ele reclamou muito. Então. E aí a TNT disse que ele. Que tá na. Aliás, a gente precisava ver a súmula. Porque na súmula parece que o juiz diz que ele fala pra bandeirinha: pô, você tá cega, você não viu? Então, por Mas isso todo ele esse teria escândalo aí por sido- causa disso? Por isso ele. Por isso que eu falo, ele é destemperado. Isso não tem vantagem nenhuma ao Palmeiras. Jogo sim, jogo não. O Palmeiras fica sem o treinador na beira do gramado. Concordo Isso não é com você. vantagem. Não, Isso é péssimo. Isso não é estratégia. Se for Isso é estratégia, é uma estratégia Ruim. ruim, burra. Certo? Porque que vantagem o Palmeiras ganhou nessa expulsão dele? Nenhuma. Nenhuma. Zero. Ele protegeu o time do quê? De nada, o time ganhou.
o time tivesse perdido, ok, ele arrumou esse fato para proteger o time, porque vai ter um jogo importante no domingo. O Palmeiras ganhou. Ele é assim. Ele foi expulso porque ele é destemperado, como você falou. Sim. Entendeu? O Abel já foi julgado pela Federação Paulista? Ainda não. Do jogo contra o Corinthians, ainda não. Ainda não teve julgamento. Bom, rapaziada, quero estar pedindo a sua opinião. O que você achou do jogo do Palmeiras aí? Se você concorda com a fala do Casagrande e do Sormani, né, rapaziada? Quero estar pedindo a sua opinião, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo.